dentro. É uma caixa surpresa. Vamos ver o que que tem aqui dentro? Tô curiosa. Você tá curioso? Ah, tem um tesouro. A palavra de Deus. E aí, hoje eu vou contar uma história aqui da Bíblia, que fica em segunda Crônicas 26:18. Eu vou deixar aqui aberto a Bíblia, porque essa história está na Bíblia, registrada na Bíblia, a palavra de Deus. A nossa aula vai agora começar. Ao nosso Pai rogamos que nos venha abençoar. A nossa aula vai agora começar. Ao nosso Pai rogamos que nos venha abençoar. Senhor Jesus, abençoa todas as pessoas que estão me vendo. Dá paz no coração, proteção, nesse momento que estamos passando com dificuldade dessa doença, com essa crise. Senhor, dá ânimo, Senhor, conforta os corações, dá paz e que as pessoas possam receber a tua mensagem. E aquele que não tiver Jesus, que possa receber no seu coração. Então, hoje a gente vai começar a aula de hoje, né? Então, eu vou contar uma história de um rei que se corrompeu, que é o rei Uzias. Mas antes vamos adorar a Deus. É fácil de entender, tão claro como a luz. Em meu lugar, para me salvar, Jesus morreu na cruz. É crer somente agora de todo o coração. Crianças, sem demora, aceitai a salvação. Pois é, esse rei Uzias ia tão bem, mas se desviou dos caminhos do Senhor. Ele deixou que a vaidade e que o orgulho ele entrasse no coração dele. No começo, ele era bem novo quando começou a ser rei, com apenas 16 anos. Foi isso mesmo? 16 anos ele começou a ser rei e reinou 52 anos. E ele ia bem, adorava a Deus e estava vencendo as guerras, estava tendo só vitórias. Mas sabe o que aconteceu? Ele deixou a vaidade entrar no coraçãozinho dele e como ele entrou a vaidade, ele começou a se achar todo poderoso e mais importante do que Deus. E achou que as realizações e as conquistas que ele fez, ele ganhou por si só, que Deus não estava ajudando ele, Deus estava. E tinha um lugar muito especial que se chamava templo. E no templo, era um lugar que só os filhos do sacerdote que podiam ali tomar conta daquele lugar, do templo, que eram os filhos de Arão, os seus descendentes. E neste lugar, eu vou arrumar um lugar para você. Ó, deixa eu tirar aqui. Nesse lugar tinha, ó, irmão, a Arca da Aliança. E assim, Deus manifestou poder nessa arca. E ninguém podia tocar nessa arca. Só aqueles escolhidos por Deus, que eram os sacerdotes certos. Dentro dessa arca tinha, eu peguei, até fiz uma pesquisa na internet, que nós temos que estar antenados. O que tinha dentro da Arca da Aliança. Mas está escrito na Bíblia isso.
Eu procurei na internet no local que se acha a Bíblia, né? Então, dentro da Arca da Aliança havia as tábuas da lei, um vaso com maná do deserto, que era uma comida que aqueles israelitas que saíram no deserto comeram por 40 anos, que vinha do céu, que Deus mandava, e a vara de Arão que floresceu. Então, esses 3 objetos estavam dentro da arca. A tábuas da lei, um vaso com maná do deserto e a vara de Arão que floresceu. Está nesse, e eu pesquisei na internet, mas foi na Bíblia. Êxodo 25, de 16 a 21. Vocês podem procurar lá que fala sobre a arca, né? Ela foi construída por Bezael, conforme as instruções de Deus dadas a Moisés. A arca era feita de madeira de acácia e revestida de ouro puro por dentro e por fora, com formato retangular. A arca media 1,5 côvados de largura, 1,5 côvados de altura e 2,5 côvados de comprimento. Isso corresponde a 70 centímetros de largura e altura e 1,20 metros de comprimento aproximadamente. Entendeu? E então ela tinha o formato de um baú. Essa aqui é uma réplica, né? Que não é lembra a arca, mas a arca não era era esse mais ou menos esse formato assim, mas não com as mesmas medidas. E dentro da arca tinha as tábuas da lei. As tábuas da lei eram de madeira. Essas aqui não são de madeira, são de outro material, mas aí eu vou colocar dentro da arca, que ela estava dentro da arca. Entendeu? Ninguém podia tocar na arca, nem a irmã Rosa aqui, ninguém, a professora Rosa, ninguém podia tocar na arca. Era só aqueles sacerdotes que Deus, né, falava. Tinha os pergaminhos, tinha pergaminho no templo, tinha vasos, vários vasos, mas sabe, tinha um local que era um altar onde se queimava incenso. E só quem podia queimar incenso, quem era? Quem era que podia queimar incenso? Só os sacerdotes. Mas aí o rei Uzias, teimoso, falou assim: por que eu não posso queimar o incenso aqui? Então, os sacerdotes falaram assim: não, rei, você não pode queimar o incenso. Só aquelas pessoas que são escolhidas, só os sacerdotes, os filhos, os descendentes de Arão que pode queimar incenso. Mas ele foi teimoso e queimou o incenso. Ele queimou o incenso. E aí, ele pegou, tinha um incensário, né? Um incensário. Aí, eu vou singular um incensário aqui. Isso aqui, vou fazer de conta que é um incensário. E aí, ele teimoso queimou o incenso e o que ele fez? Olha, ele foi teimoso, ele queimou mesmo o incenso. O que ele fez? Ele pegou, não podia fazer isso. E não compete, rei, você fazer uma coisa dessa. Queimar o incenso não compete a você, rei. Mas ele queimou. E assim, sabe o que aconteceu? Imediatamente, ele ficou com uma doença chamada lepra. Ele ficou com o rosto todo cheio de ferida. E a doença pegou todo o seu corpo. E ele teve que ser
ele teve que deixar aquele lugar onde ele vivia, que era o palácio. Por quê? Porque foi teimoso e foi queimar incenso, que era só os sacerdotes que podiam queimar. Só os sacerdotes que podiam colocar no altar. Mas ele foi teimoso e fez isso, o que não é competir a gente. Cada um, Deus deu dom. Então, cada um tem que fazer aquilo que compete, o que Deus pediu. Não é? Mas ele foi teimoso. Então, sabe o que aconteceu? Ele que era um rei, que morava no palácio, teve que sair do seu palácio, que coisa mais triste. E teve que morar, sabe aonde? Numa casa separada. Peraí que eu vou pegar a casa aqui. Ele teve que morar numa casa separada. Que triste! Dentro da casa, escondido dentro da casa, ele teve que morar. Não podia mais morar no palácio. Por que não podia mais morar no palácio? Porque ele estava leproso. E o seu filho teve rei Jotão, seu filho Jotão reinou no seu lugar. E ele viveu dessa forma doente até o final da vida, morreu com essa doença. Hoje a lepra tem cura, tem tratamento, não sei se tem cura, mas ela tem tratamento. Mas foi muito triste o que aconteceu com ele. Mas por quê? Sabe por quê? Porque o coração dele não se abriu totalmente para Deus. Ele estava fazendo as coisas certas, estava seguindo a Deus, mas ele deixou entrar o que no coração dele? A vaidade. E aí, na hora que entrou a vaidade, o coração se fechou para Deus. Nós temos que abrir o coração para Jesus entrar. É muito triste isso que aconteceu com o rei. Mas por quê? Porque ele foi teimoso. Ele quis ser mais que os sacerdotes. E não podia, né? Agora eu vou deixar aqui. E era tão fácil de entender. Era tão fácil de entender. É fácil de entender, tão claro como a luz. Em meu lugar, para me salvar, Jesus morreu na cruz. É crer somente agora de todo o coração. Crianças, sem demora, aceitai a salvação. Criança, sem demora, aceitai a salvação. Se você não tem a salvação, receba, abra o seu coração para Jesus. A nossa aula vai agora terminar. Ao nosso Pai rogamos que nos venha abençoar. A nossa aula vai agora terminar. Ao nosso Pai rogamos que nos venha abençoar. E aí, o que eu peço para vocês? Que acesse o nosso canal e deixe o seu joinha e se inscreva para continuar ouvindo essas histórias e nos acompanhando. Mas agora eu tenho que me preparar, porque já está na hora de eu ir embora, já está tarde. Então, o que eu preciso fazer? Colocar a minha máscara. Opa, arrumar, né? A máscara aqui, que agora tá para arrumar. Passar meu álcool gel. E ir para minha casa. Tchau!